Pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula de contabilidade, mais um encontro. Esse seria o nosso terceiro encontro, né? Nossa terceira aula. E a gente começou falando na aula passada, sobre princípios contábeis. Bom, então esse é o FNP. Inicialmente, a gente vai fazer um pequeno disclaimer. Nós temos aula, estamos começando uma nova rotina de aulas, né? Que será basicamente todos os dias, mas por enquanto só alguns dias da semana estão sendo ocupados. No ciclo passado a gente tinha de segunda a sábado, né? E o nosso encontro domingo. Os nossos encontros aos domingos, às 8 horas da manhã, permanecem ativos, né? Agora teremos mais um encontro agora no domingo, agora dia 3. E o que eu queria dizer inicialmente é que o objetivo do FNP é levar conhecimento de alto nível para quem tem sede de aprender. Tá? Aqui é o nosso ponto de encontro, onde a gente discute alguns temas relacionados a finanças, né? E nesse canal especificamente sobre contabilidade, né? E assim, está sendo muito prazeroso esses momentos assim que a gente tem de troca de ideia. Esse é o nosso principal objetivo. Bom, você que está aqui conosco, esse vídeo vai ser divulgado no YouTube, né, e nos demais canais do FNP. Então, se você abrir a câmera, significa que você está concordando tacitamente em que a sua imagem apareça nos nossos canais, ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso PowerPoint. Meu nome é Rubem, eu sou formado em Ciências Contábeis e tenho vários cursos de pós-graduação e de especialização, né? O que sai um pouco da rotina aqui é que eu fiz um curso fiz um MBA em Marketing e fiz alguns cursos na área de Direito do Trabalho e do Direito Empresarial. Tá? Então, assim, a gente, inicialmente, na nossa ementa, a gente falou sobre a evolução histórica da contabilidade. A gente teve a oportunidade de citar Hobson, que foi um economista que, em 1906, ele já falou que 2 eventos impulsionaram o capitalismo no mundo. Um deles foi a publicação do Fibonacci sobre critérios matemáticos, sobre fórmulas e tal, né? E depois disso foi a aplicação disso tudo nas empresas, depois que Luca Pacioli, em 1494, publicou sua obra, falando sobre as partidas dobradas. Então, isso aí impulsionou a contabilidade. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo que você toca, tudo que você vê, que não foi gerado pela natureza, mas que chega na sua mesa, em todos os sentidos, a contabilidade está presente. Né? Imagina o que seria de uma multinacional de alimentos se não fosse a contabilidade. Tá? Então é o seguinte, nós já falamos sobre os conceitos básicos, órgãos de fiscalização e controle, agora nós estamos trabalhando com princípios contábeis. Muita gente fala que o princípio contábil é básico, né? Da parte básica da contabilidade. Eu costumo dizer que o princípio contábil, na verdade, é o alicerce da contabilidade. Tá? Ele é que conduz ao padrão a ser feito, a ser exibido, né, nas peças contábeis, de maneira com que seja possível que haja comparabilidade, né, que haja análise, que haja decisões de investimento. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a contabilidade, na verdade, ela é análise do patrimônio, mas basicamente o objetivo central da contabilidade é fornecer informações para a tomada de decisão. Tá? Então a gente caminhou na história, e aí agora a gente está falando sobre princípios contábeis. Ok? Então vamos lá. Inicialmente, nós já falamos sobre o princípio da entidade. Basicamente, o princípio da entidade, ele prega a separação entre o patrimônio dos sócios
né, do patrimônio da empresa, imaginando que o patrimônio do sócio é para a sua satisfação pessoal, enquanto o patrimônio da empresa ele é para fins de que a empresa cumpra o seu propósito social, que é geração de emprego, geração de renda, né, e produção de riqueza, pagamento de impostos, etc. Né? Isso aí, a gente trabalhou bastante isso aí no conceito da entidade, ok? Que é o princípio da autonomia patrimonial. Tá? Hoje nós vamos começar a falar sobre o princípio da competência. Tá? O princípio da competência, o princípio que a gente falou da entidade, ele é um princípio que trata da personalidade, né? Ou seja, da pessoalidade da relação empresarial. O princípio da competência já é um princípio temporal. Ele fala assim, qual o tempo adequado para o registro contábil, tá? Então é o seguinte, o princípio contábil está voltado mais para a demonstração de resultado, ou seja, mais para a produção do lucro. Em que momento determinada despesa, em que momento determinada receita, em que momento determinado custo tem que ser contabilizado para que haja uma padronização nas demonstrações contábeis. Então é o seguinte, os princípios contábeis, eles não são isolados, eles não são um fim em si mesmo. É um conjunto que se interliga, tá? Então, inicialmente, nós tivemos a pessoalidade, agora nós temos a temporalidade, tá? Em que momento? O enunciado fala o seguinte, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos no período a que se refere, independentemente do recebimento ou pagamento. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Bom, quando você lê isso aqui, você fica assim, pô, mas que coisa difícil de entender, né? Na verdade, gente, é o seguinte, ele reconhece que as transações e os eventos, eles devem ser reconhecidos nos respectivos fatos geradores, dependendo do pagamento, né? Também no setor público. Né? A gente fala sobre o princípio contábil no setor privado, como a gente falou ali, e no setor público tem a mesma visão. Né? O regime de competência é aqueles que as receitas e despesas são reconhecidas em função do consumo, fluência, isso é a minha definição, fluência, fato gerador ou período contratual. Ou seja, a competência fala o seguinte, que você tem que registrar o fato contábil na função do consumo. É mais fácil você entender com exemplo. Consumo é o quê? Por exemplo, você tem uma determinada conta de energia elétrica relativa ao mês de janeiro. Você recebeu a conta da energia elétrica no final de janeiro para pagamento em fevereiro. Quando que você tem que contabilizar essa despesa? Pelo princípio da competência, você tem que fazer pelo consumo, ou seja, a energia elétrica foi consumida efetivamente em janeiro e não em fevereiro. Então, você, no seu patrimônio, você reconhece que você tem uma dívida a pagar, né, a operadora de energia elétrica, em contrapartida a uma despesa em relação a janeiro, não em fevereiro. Por quê? Porque o consumo se deu em fevereiro, tá? Quanto à relação à fluência, é o seguinte, você comprou um bem hoje, um ativo imobilizado. Você não contabiliza a depreciação integralmente no momento que você compra, mas você contabiliza à medida que tem a fluência do tempo. Por isso que você faz a depreciação durante a vida útil daquele bem. Tá? Então, em razão da fluência, né, você vai contabilizando periodicamente a sua despesa de depreciação. Tá? Fato gerador, eu coloquei aqui, que na verdade todo ato e fato contábil é um fato gerador de lançamento, mas eu estou pensando aqui em imposto. Tá? Então é o seguinte, num determinado mês,
você tem um imposto a pagar relativo às operações daquele mês ou daquele período. Então, quando que você vai contabilizar? Não no dia do pagamento, mas sim aquela despesa vai ser reconhecida no momento em que o fato gerador do imposto se deu, tá? Então, ou seja, se você apurou as receitas e tem que pagar o fim social, e essas receitas são de fevereiro, a despesa relativa ao fim social de fevereiro, do imposto de fevereiro, tem que ser contabilizada em fevereiro, ok? O período contratual. O período contratual é o seguinte, você contratou o empréstimo, tá? Então, vamos supor que você tenha contratado o empréstimo que você tenha que pagar de juros 12 mil, só de maneira simplificada, tá? Em 12 meses. Então, você teria que contabilizar aquela despesa de juros R$1.000 cada mês e não apropriar integralmente, ok? Então, é o seguinte, esses fatos, quando acontecem na contabilidade, eles devem ser reconhecidos naquele período, tá? E não tem nada a ver com o pagamento, tá? Bom, então vamos lá. Alguns efeitos, algumas coisas assim que são diferenciadas da contabilidade. Por exemplo, uma determinada empresa vai fazer o lançamento do imóvel, tá? Então é o seguinte, ele contratou uma determinada agência de publicidade para falar sobre o lançamento do imóvel. Então você tem dois momentos. O momento que foi contratado, na verdade você tem três momentos. O momento que foi contratado e o momento de lançamento do imóvel, tá? Ou seja, vamos supor que o imóvel vai ser lançado, vendido, né, colocado ao público efetivamente daqui a 2 anos, tá? Em qual momento você contabilizaria essa despesa com publicidade? Segundo a norma contábil, é durante o período de veiculação, que nós teríamos então o terceiro momento. Ou seja, eu contratei uma propaganda para veicular de janeiro a outubro, né? Vão 10 meses, tá certo? Então é o seguinte, essa despesa ela tem que ser rateada durante o período em que a propaganda estiver sendo veiculada, tá? Para quem não sabe, quando você contrata uma propaganda, você já contrata ela por um determinado período em determinados veículos de comunicação. Então, pode ser rádio, pode ser TV, pode ser internet, em determinado período. Se você repete a propaganda, normalmente, né, pelo sindicato dos locutores, pelo sindicato, pelos estúdios de gravação, você paga, se você permanece usando a mesma propaganda, você paga 50%. Né, vamos supor, você contratou por 10 mil para veicular no período de 1 ano. E aí você quer renovar por mais 1 ano. Então, normalmente, você paga 50% para os produtores, né? Então, assim, essa despesa teria que ser contabilizada então, durante o período em que foi renovado, tá certo? Então, basicamente, tem esse período de exceção, tá? Aqui eu falo que as receitas e despesas e custos devem ser registrados contabilmente com base na competência para pequenas e microempresas. Houve um debate aí durante a semana comigo com relação às pequenas, e isso no meu privado, né, sobre a contabilidade de pequenas e microempresas. Então, assim, o critério da competência vale do mesmo jeito. A gente sabe, né, na prática, no contábil, que isso é extremamente difícil, porque já é difícil você conseguir a documentação do empresário, tá? Então, assim, na verdade, no dia a dia, faz pelo pagamento mesmo, utilização. No cotidiano da empresa, porque competência é mais fácil de você entender. Por exemplo, né, uma conta de energia, como eu já citei, paga de um determinado mês, paga no mês seguinte, o registro contábil deve ser feito no mês de apuração, tá? O salário do mês de janeiro, o funcionário trabalhou todo mês de janeiro, mas vai ser pago no 5º dia útil de fevereiro. A despesa deve ser contabilizada em janeiro, tá? A mesma coisa vale, por exemplo, para 13º salário e férias. Ela deve ser rateada mês a mês e contabilizada mês a mês, dentro do regime de competência, tá?
Algumas exceções aqui, algumas coisas mais complexas, né? O artigo 177 da Lei 6.404, da Lei das SAs, já determina que a contabilização deve observar o princípio da competência, né? Observar os princípios contábeis, etc, etc, etc. Tá? Nós temos aqui uma figura que é o ajuste da avaliação patrimonial. No nosso primeiro ciclo de aula, na aula contábil, nós falamos sobre reavaliação, né? E falamos sobre essa avaliação também. São coisas bem diferentes, tá, gente? A reavaliação, como é que era? Uma empresa contratava consultores, esses consultores falavam assim, olha, o seu ativo imobilizado, o seu permanente, vale, contabilmente ele está registrado como 700, né? Mas ele vale 1.000. Então, você tem que fazer uma reavaliação de 300, tá? Isso era como que era o critério antigo. Então, com base nesse parecer, as pessoas aumentavam o patrimônio líquido e aumentavam o imobilizado, tá? Esse tema, especificamente, a gente vai tratar muito quando a gente falar sobre valor, tá? Mas, assim, hoje, a avaliação, quando você fala em reserva de avaliação ali, sobre o valor justo, você não está falando de imobilizado, você está falando de bens destinados à venda. Ok? Então é o seguinte, essa avaliação, o valor justo, ou seja, o valor de mercado, quanto que o mercado está disposto a pagar. Então, se você chegou à conclusão que aquele bem destinado à venda que está 700 a contabilidade, mas o mercado paga 1.000, você faz essa avaliação. E quando que você apropria? Você apropria à medida que o ativo vai se realizando. Ok? Então, à medida que ele vai perdendo valor, ou novas avaliações vão aparecendo, ele vai sendo realizado na despesa. Desculpa, na receita, tá? Ok? Então, vamos continuar aqui. Prêmio de emissão de debêntures, que é um caso também assim, específico. Uma empresa resolveu emitir debêntures. Para que aquelas debêntures sejam mais atrativas, né, ela oferece um prêmio, tá? Então, é o seguinte, esse prêmio ele é registrado no passivo inicialmente, ok? Então, é o seguinte, à medida em que a empresa vai pagando os juros dessa debênture, ela vai realizando o prêmio também como receita mensalmente, como despesa mensalmente, ok? Eu pensei aqui em quem está comprando. Mas então ela vai realizando a despesa mensalmente à medida que ela vai pagando os juros. Então o prêmio caminharia, né, a realização contábil pelo princípio da competência caminharia junto com o pagamento dos juros. Cotas de TV, time de futebol. Também a gente já falou bastante isso. Tá? Um campeonato, por exemplo, isso foi muito comum quando teve o Campeonato Brasileiro, ele foi esticado, né, em 2020 para 2021, os clubes receberam as cotas de TV de maneira antecipada. Só que o campeonato não acabou em 2020. O campeonato acabou um pedaço, um período em 2021, né? E aí o que aconteceu? As empresas receberam adiantamento, registrado no passivo, muita gente falou assim, mas o time tal tem uma dívida enorme. Não, é porque ela teve que reconhecer no passivo o parte do adiantamento, né? E teve que apropriar como receita durante a ocorrência do campeonato. Então, o campeonato foi até fevereiro, então ou março, não sei, eles tiveram que apropriar essa receita, esse pedaço de receita, no final, até o final do campeonato, ou seja, então extrapolou o ano, a apropriação da receita extrapolou o ano de 2020, tá? Então são alguns itens específicos com relação à competência, tá? Bom, vamos lá. Agora também, como eu falei, algumas empresas não fornecem a documentação adequada, tá? Então a contabilidade é feita pelo regime. O contador faz a contabilização à medida que vai pagando. Pega o extrato bancário, pagou tal coisa, recebeu tal coisa, tal valor, e aí vai contabilizando durante esse período. Isso chama-se regime de caixa.
O regime de caixa, gente, é quando tudo é contabilizado de acordo com o pagamento ou recebimento. Isso é mais comum em associações, tá? Isso é muito comum também, não clubes de futebol. Clubes de futebol tem legislação específica que determina que seja pelo princípio de competência, tá? Mas algumas associações são feitas com base no regime de caixa, tá? Ou seja, desconhece a contabilidade e faz a medida que vai recebendo ou pagando. Isso não vale, obviamente, né, para despesa com depreciação, coisa e tal, né, que é feito no regime de competência, tá? Bom, vamos lá. E nós temos também a figura do regime misto. Isso é somente na contabilidade pública, tá? Onde, na contabilidade pública, na minha opinião, gente, eu já trabalhei em contabilidade pública quando eu era auditor externo. Eu sempre achei a contabilidade pública o regime contábil mais perfeito, entendeu? Tem o sistema orçamentário, tem o financeiro e tem o patrimonial, tá? Então é o seguinte, só que, veja bem, na hora de contabilizar, o gestor público, ele tem que pensar o seguinte, que ele não pode gastar mais do que recebe, tá? Então é o seguinte, lá adota-se, pela inteligência do artigo 35 da Lei 4.320/64, adota o sistema misto, que é as receitas arrecadadas, recebidas, são contabilizadas pelo regime de caixa. E as despesas empenhadas são reconhecidas pelo regime de competência, ou seja, o empenho é feita a medida da competência. Então é o seguinte, é onde no setor público tem essa diferença. Você vai ver o regime misto aqui, tá? É pela inteligência desse artigo aqui, tá certo? Bom, na competência ainda, o último aspecto de competência que eu queria falar com vocês é o seguinte, é o parágrafo único. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Isso tem muito a ver o seguinte, vamos colocar um exemplo aqui, que é o caso da venda. Quando uma empresa faz uma venda, ela contabiliza a receita da venda. Ao mesmo tempo que ela contabiliza a receita da venda, ela tem por obrigação, pelo princípio da competência, contabilizar também o custo e as despesas relacionadas àquela venda, tá? Porque são a mesma operação e são simultâneas. Então, assim, se a empresa contabiliza receita no mês e contabiliza no mês seguinte o custo e as despesas, ela ocorre uma distorção, ela majora o resultado em determinado período em detrimento ao período subsequente. Então, existe Então, a norma determina, havendo simultaneidade, né, as receitas devem ser contabilizadas juntamente com as despesas também, se forem eventos correlatos, ok? Então, basicamente, gente, competência é isso. Alguma dúvida? Algum comentário? Antes da gente passar para o próximo princípio? Tá ok, Rubão. Tá ok até agora? Tá? Ok, gente. Então, assim, o princípio misto, eu queria só frisar que ele é usado na contabilidade pública, ok? Tá, vamos lá. O princípio da continuidade. Gente, o princípio da continuidade, ele pressupõe o seguinte. No cinema e na ficção, a gente tem a imortalidade, né? Assim, a gente vê lá Highlander, né? E Highlander, assim, é um ótimo filme que fala sobre imortalidade, mas tem uma trilha sonora maravilhosa, né? E o seguinte, a gente pressupõe, então, erroneamente, né? Que a empresa vai viver para sempre. A imortalidade, ela não existe. Ela existe no ambiente ficcional e existe a perpetuidade também, que também é uma ficção financeira, tá? Então, as pessoas, o pressuposto é o seguinte, tá? Se você tiver uma vida extremamente saudável, não sei o quê, você vai viver muitos anos, né? E a mesma coisa se pensa numa empresa. Pô, se você tem um investimento em CAPEX adequado, né? E o crescimento sempre constante,
a sua empresa garante a perpetuidade. Tá? Isso, na verdade, é uma obra de ficção. Isso não necessariamente é uma verdade. Né? Às vezes a pessoa tem uma vida saudável e morre cedo. Né? Uma coisa não tem relação necessariamente com a outra. Né? Mas, se você tem uma vida, vamos dizer assim, olha, eu me alimento de tal forma, eu tenho tal rotina, o primeiro pressuposto que você tem é que você é uma pessoa previsível. Então, ou seja, eu só como frutos do mar. Então, você, teoricamente, quando você vai no mercado, o dono da peixaria é o primeiro a levantar para te atender, porque ele sabe que você vai lá. Né? Então, é o seguinte, o princípio da continuidade, ele não quer dizer que a empresa será imortal. Ele não quer dizer necessariamente que haverá uma perpetuidade. Ele quer dizer o seguinte, que nas relações empresariais, a contabilidade, ela imagina que haverá um futuro, ok? Se a empresa não pensa nesse futuro, se ela compra, por exemplo, um bem para um imóvel, né? Ela deprecia integralmente esse imóvel no dia da compra. Porque ela não vai viver, né? Ela não tem, eu não tenho ideia de futuro, então eu não vou depreciar de acordo com as regras contábeis. Né? Eu não vou contabilizar uma despesa de férias e 13º salário durante o período de fluência. Né? A empresa não vai viver para sempre. Então é o seguinte, o princípio básico da continuidade, ele está relacionado muito com a competência. Entendeu? Então, basicamente é isso. E o que fala o princípio? Ele fala que a empresa que pressupõe, tá certo? Então, eu frisei bem isso aí, pressupõe que a entidade, né, ou empresa, deixa eu melhorar esse negócio aqui, porque eu fui invocado com negócio, continuará em operação no futuro. Tá? Obviamente, gente, que a gente sabe que existem empresas que são de projetos específicos, né, de prazos específicos. Eu não estou falando disso, estou falando das empresas em geral. Tá? Então, é o seguinte, o contador, a contabilidade, ela tem que pressupor que a empresa vai viver amanhã, vai viver depois, não necessariamente eternamente, mas nas suas relações comerciais, ele tem que pensar no futuro e contabilizar pensando dessa forma. Senão, joga por terra o princípio da competência. Entendeu? Joga por terra todo o princípio de comparabilidade. Né? Então é o seguinte, o que esse princípio afirma é isso. Tá? Bom, o princípio da continuidade, gente, o pressuposto dele também é que existe todo um esforço legislativo e legal dentro do direito que permitem que a empresa possa pensar no futuro. Porque não adianta você ter, por exemplo, você pensar no futuro, né, e você não tem uma base para você pensar nisso. Tá? Então, eu separei, eu falei isso na aula anterior, mas eu vou repetir agora que é dentro do direito o princípio, quer ver? Deixa eu voltar na nossa aula aqui de entidade, o princípio da preservação da empresa. Tá? Então é o seguinte, esse princípio da preservação da empresa sustenta o entendimento da contabilidade de que a empresa vai durar para sempre ou ter vida no futuro. Tá? Então é o seguinte, imaginou-se a seguinte situação, e se morrer um sócio, a empresa paga? A gente sabe que dentro do direito empresarial existe um princípio muito bem definido, que é a afinidade entre os sócios. Tá? Então, por exemplo, dentro de uma empresa de ação, né, uma sociedade por ação, você tem a pessoa do acionista, e a pessoa do acionista, ela compra as ações. Então,
esse affectus societários, né? Isso não existe na SA, mas na limitada existe, tá? Então é o seguinte, pensou-se, bom, eu não posso pensar em futuro de uma empresa se eu não tiver uma regra em caso do falecimento de um dos sócios. Então é o seguinte, pensando na preservação da empresa, o Código Civil, né, tem essa norma específica. No caso de morte do sócio, liquidar-se a sua cota, salvo. Ou seja, no caso de morte do sócio, né, vai fazer um balanço de determinação, uma apuração de haveres, vai ver quanto que esse sócio, quanto que é o valor do patrimônio da empresa pertencente a esse sócio e os demais sócios serão chamados a comprar ou transferir para os herdeiros e tal, né? Obviamente que a gente já falou, a gente fez um debate contábil com um advogado e ele citou que isso aí, como eu milito na área da perícia contábil, a gente tem um grande problema na redação dos contratos sociais, tá? Então é o seguinte, o contrato social, quando ele tiver, meu amigo Eber Diamantino, advogado que esteve aqui, quando quando vai ser confeccionado, ele tem que pensar como será feito em caso ou da retirada dos sócios ou da morte dos sócios. Com que objetivo? O objetivo de que a empresa não pare de funcionar, que a empresa não acabe naquele momento, tá? Então é o seguinte, a contabilidade pensou no futuro, vai contabilizar tudo pensando no futuro. Mas se um dos sócios morrer ou se um dos sócios retirar da empresa, a legislação me fala como que a contabilidade vai agir de maneira com que a empresa não morra, tá? Então vamos lá. Nós temos um outro caso, que a gente já citou bastante, eu vou só citar o passando, que é o problema da desconsideração da personalidade jurídica. Se houver confusão patrimonial, se houver problema, a empresa não perde. Quem perde são os seus sócios. Ok? Isso tudo pensando na continuidade, tá? E por último, pensando no princípio da preservação da empresa, nós temos na esfera antes da esfera trabalhista, nós temos, deixa eu ver o terceiro item aqui que eu esqueci de... Nós temos a recuperação judicial, tá? Deixa eu achar aqui o item da recuperação judicial. Ok. Na recuperação judicial, a Lei 11.101, olha o objetivo dela. Nós temos o Instituto da Recuperação Judicial e o Instituto da Falência. Mas, o artigo 47, ele fala, olha, a empresa pode passar problema, todos podem passar problema, mas é importante assegurar, né, que a empresa continue cumprindo o seu objeto, a sua função social, né? Então é o seguinte, bom, se a empresa tem problema, então vamos fazer uma recuperação judicial, ou seja, vamos sentar credores e devedores, vamos fazer um plano, os juros vão ser contabilizados ou ser lançados até a data do pedido e nós vamos apresentar um plano para que os credores recebam e a empresa possa continuar a operar. Esse é o objetivo da recuperação judicial. Então é o seguinte, quando o contador é chamado a pensar na empresa no futuro, né, em termos de continuidade, ele tem diante de si todo um arcabouço jurídico para que isso aconteça. Tá? Então vamos lá. Na esfera trabalhista, tá? Nós temos o artigo 448 e 448A. Bom, Oi? Opa, tem uma pergunta do Hugo aqui. Vamos lá, Hugo. Vai lá, Hugo. Não, Rubem, era só para contribuir, como você bem falou aí sobre esse princípio da continuidade, que lá durante a pandemia, lá no auge, lá, que as empresas precisaram fechar, os contadores, os auditores tiveram que ter um olhar mais cuidadoso para essa questão da continuidade diante ali desse cenário e da impossibilidade até da continuidade das operações dessa empresa.
Então, só para nós vermos aí a importância desse princípio da continuidade. Exatamente. Porque se naquele momento a entidade não teria ali uma previsão de continuidade, quebrasse aquele princípio da entidade em marcha, os critérios de contabilização seriam outros. Tá? Então, essa aí é a importância desse princípio da continuidade, naquele momento. Isso. Hugo, muito bem lembrado. Realmente, assim, porque a gente, como a gente falou na aula passada, da influência, né, que a empresa está em movimento. Então, ela sofre as ações, por exemplo, né, aumento da taxa de juros, né, aumento do preço dos combustíveis, que independem dela. A pandemia também, da mesma forma. Qual foi a solução que foi encontrada? Né? É o que o Hugo citou, a várias legislação de maneira que as empresas pudessem suportar aquele momento. Entendeu? E, assim, o que é importante, e outra coisa também, né? O refis também, né? Sempre tem um refis assim, de maneira, teve um refis especial, né? E nesse refis agora, inclusive, as empresas tiveram que demonstrar perda, né? E várias empresas aderiram ao refis porque realmente tiveram bastante perda. Ontem, por exemplo, eu moro aqui em Belo Horizonte, tem a região do Barro Preto, que tem muito comércio de roupas, né? e de tecidos. Né? Então, eu precisei fazer uma ida lá, mas como lá é difícil estacionar, eu fui com uma funcionária que ela fazia lá, era rapidinho, né? E tal, é pertinho aqui, alguns quarteirões. A gente não anda muito a pé, né? A gente gosta mais de andar de carro, não sei por quê, né? Aí é o seguinte, qual foi o comentário nosso ali? Porque quem conheceu o comércio ali antes estava borbulhando, ali vivia gente, muitas lojas, muita loja fechada, entendeu? Mas, assim, foi feito todo um esforço para que o princípio, o contador, gente, ele tem que pensar sempre com o princípio da continuidade. Tá? Se ele não pensar na continuidade, todo o resto da demonstração contábil fica comprometido. Tá? E existe todo um processo, um arcabouço legal para isso. Na esfera trabalhista também. Tá? Então, eu trouxe esse artigo 448 e a súmula 212, que a empresa pode mudar o sócio, pode mudar a estrutura de pode mudar o que for, mas as relações de trabalho, as relações contratuais de trabalho devem ser mantidas. Tá? Então, aí é o seguinte, eu não vou fazer mais 10% porque a empresa vai mudar a estrutura jurídica. Não é isso, entendeu? A lei fala para o contador, não, você vai continuar contabilizando do mesmo jeito, provisionando tudo bem bonitinho e tal, porque na legislação prevê a continuidade das relações de trabalho. Tá? E a súmula 212 diz assim, o negócio é o seguinte, se você não fizer isso, a empresa ela tem que provar que houve a relação de vínculo. Tá? Se ela não provar que não houve relação de vínculo, o pressuposto é que houve. Então, assim, esse vínculo ele é uma coisa instituída, né, por lei, e o contador, ao contabilizar, tem que imaginar essa continuidade de vínculo. Tá? Bom, vamos lá. Eu citei... Rubem, Oi? E uma vez materializado esse risco de descontinuidade das operações, os ativos e passivos devem ser registrados, né, em valores de liquidação. De liquidação, exatamente. É o processo de apuração de haveres, né? Onde naquele momento, a empresa calcula o seu goodwill, né? Ou seja, quanto que a empresa vale do ponto de vista de intangível, né? Ou seja, a marca, né? A sua carteira, que não é registrado no ativo, e naquele momento faça a liquidação. E essa liquidação pode ser judicial ou extrajudicial, né? Basicamente isso, tá?
A gente falou na aula passada sobre o princípio que a contabilidade tem trazido ultimamente, que é o princípio da primazia da forma, da realidade sobre da essência sobre a forma, tá? Mas isso não é uma coisa original da contabilidade. Isso também vem da esfera trabalhista, né? Dentro do princípio da continuidade também, eu trouxe para exemplificar, que existe na esfera trabalhista já há muito tempo, já existe a primazia da realidade sobre a forma, tá? Isso aí, assim, quem milita na área trabalhista entende basicamente isso, que é o seguinte: não adianta você dizer, você assinou um contrato de trabalho de 8 horas. Se o funcionário trabalha 9 horas, não adianta você dizer que vale o que está no contrato, tá? A realidade, né, prevalece sobre o que está contratado. E na contabilidade, a essência, ou seja, se a empresa contabilizou, fez uma determinada operação, pensando, a gente cita o caso do leasing, né? A pessoa fez um financiamento, mas contabilizou como leasing, né? Assim, para contabilizar despesa e não imobilizar, tá? Hoje já não, esse procedimento já não é tanto. A empresa faz um contrato de gaveta de um empréstimo, né? O empréstimo tomou em nome do sócio, mas esse recurso foi para a empresa. Então é o seguinte: muito embora formalmente o contrato tenha sido do sócio, essa dívida é da empresa, tá certo? Então são alguns exemplos que a gente tem. Quem tiver mais exemplo aí pode citar, mas são alguns exemplos que a gente tem da essência da forma. Então, no direito do trabalho também pensa nesse vínculo mediante, e para que isso fosse verdade, veio a súmula 212, ok? Alguma coisa mais sobre continuidade? Então, vamos falar agora sobre o princípio da oportunidade, tá? O princípio da oportunidade fala o seguinte: que o processo de mensuração e representação dos componentes patrimoniais para produzir as informações íntegras e tempestivas, tá? Basicamente, gente, é o seguinte: no princípio da competência, eu estou basicamente limitado, o meu foco é na demonstração de resultado. Então, ou seja, quando que uma despesa vai ser contabilizada, quando uma receita vai ser contabilizada, obedecendo o princípio da competência. O princípio da oportunidade, ele é um pouco, tem relação com a competência, mas ele aprofunda a competência, tá? Que fala o seguinte: vamos supor que você compre um carro, tá? E você pague metade do carro hoje e metade do carro no mês que vem, tá? Então, aí o que você pode fazer? Você vai lá e contabiliza no seu ativo imobilizado só 50% do carro, tá? E aí, esperando para registrar os outros 50% quando você pagar, tá? E aí é o seguinte: quando uma pessoa vai examinar a sua demonstração contábil, a sua informação contábil ela fica errada do ponto de vista do princípio contábil, tá? Porque, na verdade, você não comprou 50% do carro, você comprou 100% do carro, mas você só pagou 50%, tá? Então, é o seguinte: o da oportunidade, ele já, nesse aspecto, ele já incorpora todo o patrimônio. Ou seja, então, o evento que aconteceu, ele tem que ser registrado integralmente na data da ocorrência do evento, tá? Ele não pode ser contabilizado só em parte, ok? Isso é uma faceta da oportunidade. A outra faceta do princípio da oportunidade é o seguinte: vamos supor que você tenha que publicar um balanço, tem que, né, gerar uma demonstração contábil para um evento qualquer, um banco, para qualquer pessoa, né? Aí você fala assim, a pessoa que deseja ver essa demonstração, né, ou a direção da empresa chega para o contador e fala assim: ô contador, cadê o balanço? O balanço não está pronto, né? Vamos supor que o balanço seja de bilhões, né? O ativo, bilhões e tal, etc., né? Uma empresa ou milionária. Aí o contador fala assim: não,
eu não publiquei o balanço ainda, porque está faltando uma nota de despesa aqui de R$ 1.000 e eu estou esperando chegar essa nota para poder fechar o balanço. O que a norma fala para você? Meu filho, pensa na relevância, tá? Esse R$ 1.000 vai mudar a decisão de um patrimônio de bilhões? Quem quer aplicar? Só porque você está querendo ser extremamente preciosista? Então, basicamente, gente, eu dei um exemplo, né, exagerado, mas é basicamente isso. Porque é o seguinte, a informação ela tem que ser tempestiva, ou seja, né, não adianta você ter muito um balanço em outubro se os acionistas ou investidores ou quem quer que seja precisavam de uma informação em janeiro, tá? Então, ou seja, você já perde a oportunidade. Mas basicamente o seguinte também, você tem que contabilizar integralmente todas as operações no momento que realizar. E o seguinte, quando você for contabilizar, você tem que pensar na materialidade e na relevância da informação, tá? O que você está faltando para fazer é relevante, vai mudar a decisão, é material a tal ponto de mudar uma decisão? Se ela não é material, você pode fazer de forma estimada, tá? Então, por isso, por exemplo, um exemplo básico, você faz a depreciação, comprou um veículo, 5 anos. Então, todo ano você deprecia 20%, tá? Eu pergunto, qual a certeza que você tem de que aquele veículo, para ser bem preciosista, né? Que aquele veículo naquele ano depreciou 20%? Ele pode ter depreciado 35%, ele pode ter depreciado 10%, ele pode ter depreciado bem menos, tá? Mas você acredita que aquela informação ela é forte o suficiente para que você contabilize no momento adequado, tá? Porque senão você vai fazer eu vou pedir uma avaliação aqui, tal, vai demorar 3 meses para o cara fazer uma avaliação aqui para dizer que esse veículo só depreciou 10%. Então isso não existe. Então por isso que você tem as provisões e as previsões, né, estatísticas e matemáticas para fundamentar. E você confia nelas, entendeu? Partindo do pressuposto de informações confiáveis, tá? Pode falar, Brenda. Oi, Brenda, você levantou a mão? Não, Rubem, fui eu, Regiane. Ah, Regiane, desculpa, fiquei... Estou aqui, Brenda. Então, Rubem, só para complementar, assim, essa parte que você está falando sobre materialidade, né? De novo, eu tenho que falar sobre todo esse conceito, né, que a gente usa na sustentabilidade, né? Uhum. Ou seja, que tudo se fala, né? É porque a gente sempre diz que, né, que aquilo que nós temos que reportar, apresentar, que é justamente aquilo que é material, que é o que vai impactar a decisão do meu stakeholder. Isso. E no caso da contabilidade, né, agora no segundo semestre, né, mas só que nós estamos esperando que vai haver aí uma divulgação, né, específica, contábil, sobre as questões de sustentabilidade. Mas só que numa live que nós fizemos no ano passado, eu lembro que um auditor, né, que ele trouxe o ponto seguinte: olha, na verdade as empresas elas já têm a obrigação de apresentar, né? Porque, por exemplo, né, mas só que eu acho que é o que você está falando, assim, mas só que minha pergunta é se tem a ver com o que você está falando. É porque se a empresa falou assim, mas eu vou descarbonizar, né? Então eu vou, digamos, desativar os meus ativos térmicos, né? As minhas usinas térmicas, né? Aí, mas, ou seja, eu tenho que ir, de alguma forma, registrando isso no meu balanço, porque eu preciso dar essa informação. Do Sim. tipo, se eu estou me comprometendo, né, a não usar mais, né, as minhas térmicas, então eu vou fazer o que com isso? Né? Porque são os meus ativos, né? Então, mas, ou seja, tudo se fala, não é, Rubem? É isso, né? E as pessoas, elas têm que entender que, inclusive,
Sustentabilidade é isso também, né? Mas que essa parte SG, né? Mas só que nós falamos tem uma relação íntima com a contabilidade, né? É com as normas contábeis, né? Não é uma coisa à parte. É isso, né? Normalmente, Regiane, o que o auditor quer dizer é o seguinte: cá atrás, na base da sua informação, pelo princípio contábil, já foi considerado a materialidade, né, em todos os seus aspectos, né? E a relevância, o contador pensou também. Então, por exemplo, relevância, gente. Eu gosto de dizer o seguinte: você tem aqui uma mesa plana. No momento que você coloca o mouse em cima, ou que você tem uma montanha, né, ou que qualquer coisa que aconteça, aquilo chama atenção. Chama atenção a tal ponto, por exemplo, se você tem uma viagem daqui até Brasília, por exemplo, você só vai pegar plano. Então, ou seja, o seu carro, a sua estrada, todos os aspectos, os voos são feitos pensando na situação plana, tá certo? Quando você tem um relevo, tá? Que é uma montanha ou qualquer outro fato, né, nesse sentido, já chama atenção para um desvio de rota, já chama atenção para um desvio de estrada, já chama atenção para todos os aspectos. Então, a relevância é aquilo que chama a atenção numa demonstração na hora de você tomar uma decisão, tá? Então, é o seguinte, por isso que nessa norma, ela é assim, tipo assim, ô gente, pelo amor de Deus, vamos pensar naquilo que vai mudar o entendimento da demonstração contábil. Então, por exemplo, você tem lá, como eu sempre digo, R$1.000 no patrimônio de milhões, não vai fazer diferença. Entendeu? Então, você pode lançar por estimativa. Então, e também o aspecto, as estimativas, elas não são. Elas são previsões, ou quando você fala o seguinte, né, a depreciação é de 10%, você está fazendo um mero exercício matemático, né? Não quer dizer que seja depreciação. Mas você vai deixar de fazer por causa disso? Por exemplo, um caso, né? O auditor, ele faz exame da demonstração contábil por amostragem, tá? Ou seja, tanto é que dá o parecer nos seus aspectos relevantes, ok? Aí a pessoa fala assim, mas eu não confio porque ele fez por amostragem. Aí, beleza. Então você vai assim, então tá, eu vou contratar um perito para poder fazer a análise de todas as operações, ok? Então é o seguinte, quando que você vai publicar esse balanço? Tá? Os saldos contábeis, né? As demonstrações contábeis, elas vão ter a relevância necessária, ou seja, o cara queria tomar uma decisão em janeiro, um balanço que vai ser publicado, assinado pelo perito, que vai ser tipo meses depois disso, né? É muito tempo, né? Para analisar todas as operações e tudo, 100%, né? Inclusive revendo cálculos aritméticos e tal. Assim, essa demonstração vai ter que relevância para o investidor, tá? Então, assim, ela está relacionada com o tempo, ok? E está relacionada com os fatos em si e a decisão do contador. Ou seja, aí é como se tivesse jogado a peteca com a bola para o contador. O contador ele tem que decidir pensando na relevância e na materialidade. Entendeu? Ô, gente, eu vou voltar aqui para a minha tela. Nós temos aqui o princípio da oportunidade, tá? Que a gente já falou, e ele tem que abordar os aspectos das transações com outras empresas, né? O tempo oportuno dessa transação, quando que ele vai registrar, e se a operação, por exemplo, uma compra, né? Ela se concretizou, ele tem que registrar pelo valor integral. Ele tem que atentar, como o Hugo já citou muito bem aí, as variações do ambiente externo, né? Porque dependendo do que estiver acontecendo no ambiente externo, uma
um lançamento contábil ou uma previsão, uma provisão, ela tem que ser revista, né? Vamos supor, mudou, um exemplo, mudou a legislação de férias, ok? Então, a partir de agora, férias não vai ser mais, que é o sonho de todo trabalhador, o adicional de férias não vai ser mais de 30%. Mudou a Constituição, que isso só pode ser mudado na Constituição. Vai ser de 100%, tá? Ou seja, houve uma variação no ambiente externo. E aí o contador ele tem que ajustar a provisão dele, tá? Custo de combustível, variação do dólar, né? Então, a empresa tem uma dívida em dólar. O dólar alterou tanto para cima quanto para baixo. Deus queira que seja para baixo. O contador ele tem que reconhecer, ele tem que entender essa variação e tem que contabilizar de forma oportuna e tem que contabilizar o efeito disso, tá? E os eventos internos? O que seria um evento interno na contabilidade? A gente vê muito o caso do impairment, né? Que é a questão de obsolescência, perda de valor, né? Isso tudo que gera esse tipo de procedimento contábil, ok? Ô, gente, eu queria ter falado tudo, mas os princípios contábeis eles são tão básicos, na verdade eles não são básicos, eles são basilar, né? Para a contabilidade, que realmente é um tema extenso, né? Talvez, se eu caprichasse mais, daria uma aula para cada princípio, né? Mas eu acho sim que a gente pode ficar por aqui, né? Tem alguma dúvida, gente? Ainda nós temos 2 minutos ainda pelo nosso tempo aqui. Alguma dúvida, algum comentário? Não, está muito claro. Tá tranquilo, né? Então, se tiver alguma dúvida, gente, coloca lá no Telegram, né? E a gente vai falando, tá? Amanhã, fala sobre amanhã, Ré. Aproveite agora. A Ré tá... Não, peraí. Não, é que estava no mudo. Ah, tá. Uhum. Então, amanhã a gente tem a nossa aula sobre SG e como na última aula, né, Mascovini falando muito sobre algumas definições, sobre alguns relatórios que são financeiros, né, e que eu não sei se todo mundo conhece, então amanhã eu vou falar sobre os relatórios financeiros e os de sustentabilidade, tipo, o que é um relatório anual de RI? O que é um formulário de referência? O que é um release? Entendeu? Falar sobre todos esses documentos aí que permeiam o mundo das companhias abertas, né, principalmente. Okay. Mas como que eles se falam também. Tá bom. Então, essa é a ideia. Tá, João. Então, 7... É que eu tô na rua, Rubem, aí eu fico andando para lá e para cá, fico escutando. Mas tô junto. 7h45, né? Tá. Sim, isso, 7h45. Horário diferente um pouquinho, tá. Para dar tempo. E no domingo nós temos o nosso encontro, né, tradicional encontro, né, às 8h da manhã, ok? Ô, gente, então é isso. Vamos ficando por aqui. E qualquer dúvida a gente vai se falando, vai trocando ideia. Na próxima aula a gente termina os princípios contábeis, né? Então vamos em frente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Daqui a pouco eu vou postar essa aula no YouTube e aí a gente pode divulguem, né? Deem o like, né? Façam isso, que isso fortalece o nosso canal e nos incentiva, né, a compartilhar cada vez mais os nossos conhecimentos. Tá bom? Gente, um forte abraço, um bom dia para todo mundo. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo de bom, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tchau.